Como se preparar para uma possível detenção ou prisão pelo ICE. Este vídeo explica o que você pode fazer para se preparar para uma possível detenção pelo ICE e o que deve fazer caso você ou um ente querido seja detido ou preso pelo ICE. Este vídeo contém um grande volume de informações importantes. Assista ao vídeo com calma e compartilhe com sua família e amigos. Antes de começarmos, estas são as 3 coisas mais importantes que você deve se lembrar. Não assine nada que o ICE te entregar sem antes falar com um advogado. O ICE tem permissão para mentir para você. Memorize o telefone de uma pessoa em quem você confia aqui nos Estados Unidos, bem como o seu A-Number, se você tiver um. Junte os originais ou cópias de todos os seus documentos de imigração e de identidade e guarde-os em um lugar seguro, onde uma pessoa da sua confiança possa encontrá-los caso você ou um ente querido seja detido. Aqui está um resumo dos direitos dos imigrantes nos Estados Unidos. Estas informações também podem ser encontradas online. Veja a seção de comentários deste vídeo para links e informações adicionais. Nos Estados Unidos, o status imigratório de uma pessoa basicamente significa ter direito a certos direitos. Geralmente, o presidente é o responsável por questões de imigração. Existem certas leis de imigração dos Estados Unidos que o presidente não pode mudar. Mas as cortes de imigração podem mudar a maneira de explicar e de usar essas leis. Pessoas com tipos diferentes de status imigratório têm direitos diferentes. Se você não tem status imigratório, você ainda tem o direito de permanecer calado se um agente do ICE fizer perguntas. Nem sempre você precisa mostrar sua identificação ao agente do ICE. Ao chegar na fronteira dos Estados Unidos, se pedirem prova do seu status imigratório, a decisão de obedecer ou não é sua. Mas você deve entender que se você se recusar a fornecer prova do seu status imigratório, pode ser detido. Se você entrou com pedido de asilo ou algum outro tipo de proteção imigratória, você deve mostrar sua identificação se um agente pedir. Nos Estados Unidos, todas as pessoas têm esses direitos básicos. Você não precisa deixar agentes do ICE ou outros agentes da lei entrarem na sua casa sem um mandado judicial assinado por um juiz. Se os agentes do ICE exigirem que você assine qualquer documento, você tem o direito de recusar até que eles forneçam uma cópia do documento na sua língua nativa e você entenda o que o documento diz. Você tem o direito de se recusar a assinar qualquer papel que um agente da ICE te entregue. Os agentes do ICE podem mentir para você. Além disso, em locais de trabalho, o empregador geralmente pode estipular que só o patrão pode falar com os agentes da ICE. Nesse caso, os empregados devem dizer isso ao agente do ICE e, educadamente, evitar que eles entrem em áreas privativas ou acessem coisas como computadores, a não ser que eles tenham um mandado judicial. Você pode ler mais sobre os seus direitos acessando a seção de comentários deste vídeo. O governo não pode violar nenhum dos direitos que uma pessoa tem.
de acordo com seu status imigratório. Mas o ICE e outros setores do governo nem sempre seguem as suas próprias regras. Por isso, quando o ICE ou o governo viola seus direitos, é muito importante saber o que você pode fazer. Sob o governo atual dos Estados Unidos, a questão não é se os seus direitos serão violados, e sim quando seus direitos serão violados pelo ICE ou outros setores do sistema imigratório. Neste momento, a forma mais comum pela qual o governo está violando os direitos das pessoas é através do ICE, que está detendo e prendendo pessoas usando métodos ou motivos ilegais. Muitas dessas prisões ilegais podem ser contestadas por você ou por um advogado, mas pode ser difícil saber o que fazer. Neste momento, saiba que as regras da lei só permitem que advogados assumam certos casos e peçam certas coisas aos setores do governo responsáveis pela imigração. E estas regras podem mudar de um dia para o outro. Se você ou um ente querido for preso ou detido, a coisa mais importante a se lembrar é: enquanto você não falar com um advogado, você não precisa assinar nada que o ICE te entregar. O ICE tenta fazer de tudo para conseguir que as pessoas assinem documentos dizendo que elas concordam com a própria deportação. Eles podem mentir para você, por exemplo, dizendo que o documento é bom para o seu caso, quando na verdade ele é muito ruim. Você tem o direito de se recusar a assinar qualquer documento em uma língua que você não fala ou não entende bem. Pode ser que os agentes do ICE falem alto ou gritem com você, que obriguem você a ficar em um espaço muito pequeno, ou até que se recusem a te dar água ou comida até que você assine esses documentos. Mesmo assim, você não é obrigado a assinar nada que eles te entregarem. Você tem o direito de não assinar qualquer documento até que você possa revisá-lo com um advogado. Estes são alguns recursos importantes que você pode usar caso você ou um ente querido seja detido. Todos estes links estão disponíveis na seção de comentários deste vídeo. Immigration Court Case Lookup. Consulta de casos na Corte de Imigração. Este site permite que você entre o A-Number da pessoa, se ela tiver um número, e o local de nascimento, para encontrar informações atualizadas sobre o andamento do caso na Corte de Imigração. Este site está disponível em inglês e espanhol. ICE Detainee Locator, localizador de detidos pelo ICE. Este site permite que você use o A-Number, se a pessoa tiver, ou o nome e a data do nascimento, além do país onde ela nasceu, para saber onde a pessoa está detida pelo ICE. É importante saber que essa informação pode estar desatualizada se a pessoa estiver sendo transportada de um local para outro, ou se ainda não foi registrada no sistema do ICE, ou se está em um centro de detenção do Estado dos Estados Unidos e não em um centro de detenção administrado pelo ICE. Quando a pessoa chegar e for registrada no centro de detenção oficial do ICE em outro estado, os dados dela aparecerão no ICE Detainee Locator, localizador de detentos do ICE. Já se o ICE estiver mantendo a pessoa em um presídio estadual administrado por outro estado, será possível encontrá-la através do site do Department of Corrections ou sistema prisional daquele estado. Estas são algumas coisas que você pode fazer para se preparar para a eventualidade de você ou um ente querido ser detido pelo ICE. Junte todos os seus documentos de imigração originais e guarde num lugar seguro onde uma pessoa da sua confiança possa encontrá-los caso você seja detido. É melhor manter as versões originais de todos esses documentos, se possível. Também é uma boa ideia
sempre ter fotocópias desses documentos com você, caso precise mostrá-los para o ICE enquanto os originais estão em um lugar seguro. É melhor andar com fotocópias desses documentos do que com fotos desses documentos no celular, porque o ICE frequentemente tem permissão para revistar o seu celular. Se um advogado puder ajudar no seu caso, ele vai precisar de uma cópia de todos os papéis ou mensagens que você recebeu sobre seus processos de imigração. Se você perdeu alguns desses documentos, tente conseguir uma segunda via para manter com os seus documentos. Outra dica importante é: se você acha que vai ter contato com o ICE ou com o governo, avise uma pessoa de confiança o horário em que você deve dar notícias depois. Faça cópias dos seus documentos de identidade e os mantenha em um lugar seguro, junto com seus documentos de imigração. Se você for detido, o ICE vai recolher seu telefone e outros bens que estiverem com você naquele momento. Isso pode incluir sua carteira e seus documentos de identidade, como seu passaporte, carteira de motorista ou autorização de trabalho. Depois da prisão ou detenção, o ICE às vezes até perde esses documentos. É recomendável fazer uma fotocópia ou tirar uma fotografia bem clara dos seus documentos de identidade, mas mantenha cópias das fotos junto com seus documentos de imigração ou com uma pessoa de confiança, pois você não poderá acessar o seu telefone se ele for confiscado pelo ICE durante uma eventual prisão. Memorize o seu A-Number, se você tiver. Muitas pessoas que já interagiram com o governo ou com a imigração dos Estados Unidos têm um número de 9 dígitos chamado A-Number. Em termos técnicos, A-Number significa Alien Number, ou número de estrangeiro. Nem todo mundo que interage com o serviço de imigração tem um A-Number, mas você pode checar todos os seus documentos de imigração para ver se tem. Este número permite que advogados e seus entes queridos encontrem informações importantes sobre você ou sobre o seu caso, e também pode ajudá-los a encontrar sua localização caso você esteja detido pelo ICE. Memorize o número do telefone de um amigo próximo ou de um membro da sua família. Se você for detido, o ICE vai confiscar seu telefone e todas as coisas que você tem com você no momento da prisão. Você não vai poder procurar os números dos seus contatos no celular. Memorize o número de uma pessoa de confiança para quem você possa ligar de um centro de detenção. Se você ou sua família tem um advogado de imigração ajudando em qualquer aspecto do seu caso, memorize o telefone dele. Mesmo que seu advogado não possa ajudar em caso de detenção pelo ICE, sempre é bom ligar para um advogado para avisar que você foi detido e onde está preso. Você sempre tem o direito de falar com um advogado antes de responder perguntas do ICE ou da polícia. Os agentes do ICE agem como se você não tivesse esse direito. Então, vai depender de você se manter firme e não assinar nada que eles te derem antes de falar com um advogado. Comece a juntar documentos que mostrem que você é uma pessoa confiável e que tem conexões fortes com a sua família e sua comunidade. Quando uma pessoa é detida pelo ICE, o ICE faz de tudo para iniciar um processo legal de deportação. Este processo pode ser muito longo e o ICE tenta manter as pessoas em detenção enquanto o processo estiver em andamento. Pessoas detidas pelo ICE podem pedir que um juiz permita que elas aguardem a data da sua audiência na corte em liberdade.
Isso se chama bond e é equivalente a uma fiança. O juiz define a quantia que a pessoa terá que pagar. Se a fiança for paga, a pessoa será liberada e poderá aguardar o processo junto à família e à sua comunidade, ao invés de continuar detida. No entanto, este processo está sob ataque do governo atual e as regras estão sempre mudando sem nenhum aviso. A prática do bond pode não ser uma opção em alguns casos de imigração. Para um juiz autorizar o bond, ele precisa acreditar em duas coisas: que a pessoa não representa um perigo para a comunidade e que ela não vai faltar à próxima audiência. Para demonstrar essas duas coisas, sua família pode começar a juntar evidências que sirvam como provas disso ao juiz. Aqui estão alguns exemplos. Uma carta do seu chefe dizendo que você tem um emprego, que não falta à toa e é uma pessoa confiável. Ou uma carta de uma organização comunitária a qual você pertença, para mostrar que você tem laços com a comunidade e não vai fugir ou se esconder antes da sua audiência na corte. Esta carta pode vir da sua igreja ou de qualquer outra organização na sua comunidade. Cartas de amigos, familiares, vizinhos ou líderes comunitários, explicando que você é uma pessoa de bem, confiável e que tem fortes conexões dentro da sua comunidade. Prova de endereço residencial fixo, se disponível. Este vídeo realmente trouxe muita informação. Vale a pena ver de novo com calma para entender bem o que você precisa fazer e também para poder explicar a outras pessoas. Estamos vivendo um momento muito assustador. Lembre-se de cuidar de você, da sua família e da sua comunidade.